Vamos então começar escolha das provas, questão 258. Kardec pergunta: no estado errante e antes de uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? A resposta: ele mesmo, o espírito, escolhe o tipo de provação, o gênero, qual é o tema central que vai ser essa reencarnação. Então, ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre arbítrio. Então, o tipo de provação, o tipo de prova é dentro daquilo que nós aprendemos, dentro daquilo que nós nos colocamos. Não, isso eu já sei. Eu já consigo lidar, por exemplo, com o poder, ou eu já consigo lidar com a vaidade, ou eu já consigo lidar com o dinheiro. Então eu vou pedir uma prova onde eu vou ser colocado em tentação, vou ser colocado à prova em relação à vaidade, em relação ao poder, em relação ao dinheiro, e vamos ver se eu aprendi mesmo, se eu melhorei ou se eu vou cair de novo. Essa é que é a questão. Por isso nós escolhemos as provas, porque nós é que sabemos aquilo que aprendemos ou não. E é nós é que vamos dizer para o professor: olha, professor, pode mandar a prova porque agora eu sei. E se a gente repete, se a gente não passa na prova, vamos estudar de novo, para pedir uma nova prova quando estivermos preparados. Kardec continua: então não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, pois ele, Deus, quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntar então, por que ele, porque Deus fez esta lei em vez daquela outra? Ao dar ao espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa toda a responsabilidade sobre os seus atos e suas consequências, e nada lhe obstrui o futuro. Quer dizer, nada nos impede, nada nos obstrui o futuro. Nós é que escolhemos quais são as lições que queremos aprender e quais as provas que queremos passar. Então ele diz: ao dar ao espírito a liberdade de escolha, porque se fosse uma imposição seria injusto. Porque se eu estou estudando filosofia e aí Deus resolve me dar uma prova de química, é injusto, eu não estou estudando química. Agora eu estou estudando filosofia, eu vou pedir para o meu professor uma prova de filosofia. Porque a hora que eu terminar a matéria, aí eu vou começar a estudar química, por exemplo. Aí sim eu vou poder pedir uma prova de química. É isso que ele está colocando aqui. Ao dar ao espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa toda a responsabilidade sobre seus atos e suas consequências, e nada lhe obstrui o futuro. O caminho do bem, assim como o caminho do mal, está à sua disposição. É escolha nossa. Nós vamos estar sempre com os dois caminhos à nossa frente, o bem e o mal. Nós vamos escolher ao livre-arbítrio. Nós vamos escolher em determinada situação o que nós vamos fazer. E ali nós provamos o quanto nós já crescemos e o quanto nós já aprendemos. Mas se sucumbir, se cair na tentação, se escorregar, resta-lhe um consolo, o de que nem tudo está acabado para ele, pois Deus, em sua bondade, permite que recomece o que foi mal feito. Então nada está acabado. Nós escorregamos, nós, como eu costumo dizer, enfiamos o pé na jaca, não tem problema. A hora que nós voltarmos, vamos ver o erro, vamos estudar, vamos analisar direitinho o que nos levou a escorregar tanto, vamos buscar as lições para poder aprender melhor, para pedir um outro tipo de prova ou pedir a prova de novo. Então nós vamos ter sempre a possibilidade de consertar
o mal e limpar a sujeira que fizemos. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. A gente está sempre colocando aqui, isto aqui é um castigo de Deus. Não, isso aqui é escolha sua. É aquela história da bola, a criança que joga a bola na parede e a bola volta na testa dela. A maioria das coisas que nos acontecem hoje, na nossa vida, na nossa encarnação atual, são escolhas desta encarnação. Foram os caminhos que nós escolhemos, foram as decisões que nós tomamos. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco e o nosso livre-arbítrio. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós mesmos quem o criastes, mas Deus. Aqui está, se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criastes, mas Deus. Porém, tivestes o desejo de vos expor a este perigo, pois vistes nele um meio de progresso, e Deus assim o permitiu. Então, nós estamos no meio de uma pandemia? Estamos. Fomos nós que colocamos a pandemia? Diretamente não, indiretamente com o nosso desleixo em relação ao planeta, em relação ao mundo animal, ao mundo vegetal, sim, em macro situação, em micro não. Mas aqui nós vamos ter a possibilidade de nos cuidarmos, de cuidarmos do outro, mantermos o isolamento, mantermos a máscara, tomarmos todos os cuidados. Se acontecer, é porque nós estávamos na nossa programação. Nós estamos vendo aí algumas psicografias de pessoas colocando que foi, digamos assim, uma moratória, que iriam passar por desencarnes muito difíceis, por situações muito dolorosas e que por merecimento tiveram Covid e foram embora em pouco tempo. E temos outros, como a gente vê no livro do Divaldo, o Rumo à Transição Planetária, que é psicografado pelo Divaldo Espírito Filomeno de Miranda, onde ele coloca ali espíritos que desencarnam como suicidas e assassinos. Suicidas porque não se precaveram, porque não se cuidaram em relação à Covid, se expuseram. Então isso é suicídio, é responsabilidade de quem se expôs. E ainda com agravante de assassino. Por quê? Porque levou aos outros. Porque fez com que outras pessoas ficassem doentes por culpa deles. Isso é assassinato. Então nós precisamos prestar muito bem atenção nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos e pensamentos, porque tudo que nós fazemos repercute à nossa volta e somos responsáveis por isso. Como está lá na questão número 6 do Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Aí ele continua, vou repetir. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criastes, mas Deus. Porém, tivestes o desejo de vos expor a este perigo, pois vistes nele um meio de progresso, e Deus o permitiu. Nós, ao nos expormos a algumas coisas, talvez tenhamos esta ideia, não, eu vou enfrentar isso e quem sabe, eu enfrentando esse medo, enfrentando esse perigo, eu consigo me melhorar. Tem muita gente enfrentando o perigo com todo o cuidado, e estão se modificando, está sendo um progresso astronômico para médicos, enfermeiros, faxineiros, trabalhadores de hospitais, de clínicas que estão expostos ao perigo, não porque querem, não é suicídio, mas para ajudarem os outros, para realizarem o seu trabalho, para poderem salvar outras pessoas. Então é um aprendizado e é um mérito fantástico que estão conseguindo. E é o que está aqui, pois vistes nele, no perigo, um meio de progresso, e Deus o permitiu. Aí nós podemos dar uma olhada lá na questão 171, que nós já vimos, que é a justiça da reencarnação, onde o Kardec pergunta, em que se fundamenta o dogma,
que é da reencarnação, né, aquela verdade que é imposta, né, que é o dogma da reencarnação, os espíritos respondem na justiça de Deus e na revelação, pois não cansamos de vos repetir, um bom pai sempre deixa a seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. É o que nós estamos vendo aqui. Nós, como pais, às vezes, já cansei de colocar esse exemplo, a gente segura um filho para que ele, né, a gente prende um filho nos braços para que ele tome uma vacina. Ele por ele não quer tomar, porque ele só está vendo a picada da injeção. Nós sabemos que aquela vacina vai fazer com que ele tenha um futuro mais tranquilo, evitando determinadas doenças. Então é uma questão de conhecimento. Às vezes Deus, nosso Pai, nos prende numa situação muito difícil porque ali nós estamos tomando uma vacina. Nós estamos aprendendo uma lição que vai evitar que a gente cometa erros muito maiores no futuro. E nós precisamos entender essa justiça e essa misericórdia de Deus. Aí nós vamos ver também, aqui ele continua na 259, se o espírito tem a escolha do tipo de provação a que deve submeter-se, isso quer dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Eles respondem não, exatamente todas. Nós escolhemos as provas, né? Provações, provas mais difíceis, né? São provações, a maioria são provas difíceis, são provações. Então nós escolhemos essas provações. E algumas expiações nós também escolhemos para irmos limpando o nosso caminho. Mas olha o que eles colocam aqui. Não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o tipo de prova, né? O tipo de provação, o gênero, as coisas maiores são escolhidas por nós. Os detalhes são consequência da situação e muitas vezes das vossas próprias ações. Os detalhes, as minúcias são consequências do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas aqui e agora. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia dos incitamentos a que se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são efeitos de sua vontade e de seu livre-arbítrio. Ao escolher este caminho, o espírito sabe que tipo de luta terá de enfrentar. Sabe, pois, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe se será antes este que aquele outro acontecimento que o aguarda. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influenciam o destino, estão previstos. Se tu optas por um caminho cheio de desvios, sabes que terás de tomar muitas precauções, pois corre o risco de cair, mas não sabes em que trecho cairás, e pode ser que não caias, se fores prudente. Se ao passar pela rua cai uma telha em tua cabeça, não penses que isso estava escrito, como se diz vulgarmente. As coisas que nós planejamos no nosso roteiro são as coisas mais importantes, como eu já coloquei. Situações mais importantes. E às vezes, né, nós colocamos gatilhos. Nós pedimos para colocar alguns gatilhos. Olha, se eu não conseguir até os 20 anos, ou até os 30, ou até os 40, seguir esse determinado caminho, se eu não conseguir realizar esse roteiro, que eu tenha aqui um gatilho de uma doença ou de uma situação que vai fazer com que eu pare, que eu pense, que eu me analise para poder voltar ao caminho. Ou então que a minha mediunidade afloresça em determinada idade para que eu possa realizar um trabalho a partir dessa idade, ou se eu não conseguir aprender, se eu não conseguir fazer determinadas coisas por mim mesma, que a minha mediunidade se aflore em tal idade para que eu possa realizar este trabalho através ou por causa da mediunidade. Então nós temos uma série de situações que nos acontecem que são escolhidas por nós
no plano espiritual, mas a grande maioria são escolhas nossas aqui, com o nosso livre-arbítrio. E por sabermos dos nossos problemas, sabermos da dificuldade que nós temos na hora do esquecimento, nós às vezes combinamos no plano espiritual esses gatilhos, combinamos com o nosso mentor. Olha, por favor, me ajuda. Nem que você tenha que me botar lá um mês no hospital para pensar, mas me ajuda a me manter ou a realizar essa determinada situação. Nós vemos isso, né, nos livros do André Luiz, já comentei, se eu não me engano, é no Obreiros da Vida Eterna, ou no Mundo Maior ou no Obreiros da Vida Eterna, que um irmão é colocado no hospital 3 meses, para que ele se limpasse, né, o seu organismo se limpasse do vício do álcool, para que ele pensasse, para que ele analisasse, para que ele mudasse o caminho dele. O mentor coloca ali para o André Luiz, pelas orações da família, da esposa, dos filhos, que tem muitos méritos, pelos familiares que estão no plano espiritual, que estão intercedendo por ele, ele fez com que ele tivesse como se fosse um ataque cardíaco. E ele ia ficar 3 meses no hospital. Ele coloca para o André, podem dar o remédio que for, podem fazer o que for, ele não vai melhorar com menos de 3 meses. Que é para fazer ele pensar, para fazer ele se modificar. Se depois disso ele continuar no mesmo caminho, ele será abandonado à sua sorte. O que nós podíamos fazer, estamos fazendo. Então nós vamos ver que os 3 meses de hospital é uma bênção, é uma ajuda que o plano espiritual superior está dando ali para ele. Então vamos ver o que ele está colocando aqui. Vamos dar uma olhada numa que nós já vimos aqui na 202. Na 202, quando ele coloca sobre as escolhas, né? Se nós podemos escolher o corpo de um homem ou de uma mulher. E nós vamos escolher dependendo das provas que nós temos para passar. Isso faz parte das nossas escolhas. Lógico, a não ser no caso de uma reação. Então, aquela pessoa que maltratou muito um homem, ela vai vir por expiação e por a lei de ação e reação reencarnar num corpo de homem. E vice-versa, aquele que maltratou, que não respeitou, que não teve um olhar muito preconceituoso, ou no caso maltratou muito o sexo feminino, ele vai vir na próxima reencarnação como expiação, como a lei de ação e reação num corpo feminino, né? Para passar exatamente aquilo que fez outras pessoas passarem. Mas na grande maioria nós escolhemos pelo tipo de provas que queremos passar, pelo tipo de lição que queremos aprender, escolhemos o corpo que tipo de gênero nós vamos ter. Aí nós vamos ver também aqui, logo na frente, né, na 200 eu vou colocando isso para a gente ir completando, né, os nossos entendimentos. A gente vai ver logo aqui na frente, na 264, o que orienta o espírito na escolha das provações que deve passar. E aí ele diz, ele escolhe as provas a que lhe possam servir de expiação, segundo a natureza dos seus erros, e que possam fazê-lo progredir mais rapidamente. Então as nossas escolhas não são, eu quero ser bonitinho ou eu quero passar a vida na flauta. Não, eu vou escolher as provas que vão me ajudar a crescer e a me melhorar mais rápido. Nossa visão no mundo espiritual é completamente diferente da nossa visão limitada, né, ilusória que temos aqui no mundo encarnado. Então aqui o que ele está colocando aqui só os grandes acontecimentos, os que te influenciam o destino, estão previstos. Né? Esses estão lá no roteiro, o resto vai caminhando pelo nosso livre-arbítrio. Como o espírito pode querer nascer entre pessoas de má vida? Por que o espírito faz essa escolha de nascer numa família, né, de ladrões ou de viciados em álcool, de viciados em outros tipos de droga? Olha a resposta. É preciso que seja enviado ao meio onde possa passar pela provação que pediu.
Pois se eu quero provar para mim e para o meu mentor, para os meus professores, né, que eu consigo vencer o vício do álcool, consigo vencer o vício das drogas, consigo estar no meio de ladrões e não roubar, consigo estar no meio de estelionatários e não enganar os outros, para angariar bens através do engano. Se eu quero provar que eu posso estar no meio religioso e não vou usar a religião para enganar os outros, para ludibriar, para ganhar dinheiro. Então vai se colocar ali naquele meio, naquela situação onde a prova vai ser a mais difícil, vai ser uma provação. Aí se ele passar, realmente aprendeu, realmente mudou, porque não tem teste mais difícil. É essa que é a questão, eu vou repetir. É preciso que seja enviado a um meio onde possa passar pela aprovação que pediu. Pois bem, é preciso então que haja analogia. Para lutar contra o instinto de roubo, é necessário que ele esteja entre pessoas desse tipo, é o que eu estava falando, né? Se ele quer provar que ele é uma pessoa que não se deixa mais cair na tentação do vício, seja do álcool, seja de droga, e nascer numa família onde todo mundo é corretíssimo, onde ninguém bebe nada, onde ninguém usa nenhum tipo de droga, onde todo mundo está trabalhando pelos outros, está todo mundo orando, está todo mundo caminhando pelo bem, ele não tem prova nenhuma. Ele vai ser influenciado pelo meio e não pela vontade dele. No momento que ele nasce ali no meio de família que bebe, de fuma, que usa droga ou que rouba, ele vai ser tentado de todos os lados, vai ser instigado a agir como eles. E se ele nadar contra a maré, se ele disser não, eu não sou assim, eu sou melhor que isso, eu não vou fazer isso, eu vou ser diferente e vou ajudar as pessoas que estão à minha volta a se modificarem, passou na prova. Provou que realmente se modificou. Se não houvesse pessoas de má vida na terra, o espírito então não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provações? Olha a pergunta que eles estão fazendo. Então é necessário que haja pessoas de má vida? É necessário que haja, né, os ladrões, que haja tudo isso? E aí a resposta: e isso seria algo a se lamentar? É claro que não, né? Seria muito bom, né, que não tivessem mais esses nossos irmãozinhos com tantos erros e com tanta ignorância. Nós não precisaríamos passar pelas provas porque o mundo já seria um mundo diferente. É o que ele está colocando. Isso seria algo a se lamentar. É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem espíritos bons. Fazei com que logo ocorra o mesmo com a vossa terra, né? Quer dizer, o que ele está dizendo? Se não houvesse pessoas na Terra de má vida, né? Então não teria como passar por essas provas. Isso seria muito bom se não houvesse pessoas de mais má vida na Terra. Isso é o que acontece nos planetas ditosos, nos planetas felizes, né? Não é nem no planeta, nem no de regeneração, porque no de regeneração nós estaremos com o mal não vai dominar, mas estaremos com o bem e o mal ainda. Teremos ainda expiações mais leves, mas teremos expiações e provas sempre, sempre. Toda vez que nós estudamos, nós precisamos da prova. Nas provações a que deve submeter-se para chegar à perfeição, o espírito deve experimentar todos os tipos de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que lhe possam provocar o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc, etc? Certamente não. Olha a resposta. Certamente não, pois sabeis que há quem tome desde o início um caminho que o livra de muitas provações, né? Quer dizer, todo mundo tem que passar pelas tentações, todo mundo tem que passar por essas situações difíceis? Não, porque se escolhe caminhos diferentes, se toma decisões que vai fazendo o caminhar cada vez mais para frente, cada vez melhor,
né, aprendendo cada vez mais, não precisa passar por essas lições e por essas provas, porque já escolheu, no momento que escolheu, já provou que tem uma outra índole, tem uma outra ideia, né? Essa que é a questão, é o que ele está. Certamente não, pois sabeis que há quem tome desde o início um caminho que o livra de muitas provações. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Os caminhos nos são apresentados, nós temos livre-arbítrio. No momento que nós escolhemos o caminho da direita, o caminho da esquerda se apaga à nossa frente. Nós não temos mais como, não, eu vou voltar, vou pegar o da esquerda. Não, nós vamos entrando no da direita, começam a abrir todos os leques da direita. E nós vamos assumir as responsabilidades das coisas boas do da direita e das coisas ruins que se nos apresentarão no da direita. É o livre-arbítrio. Um espírito pode, por exemplo, pedir a riqueza e esta ser concedida a ele. Então, de acordo com o seu caráter, ele poderá tornar-se avarento ou pródigo, né? Pródigo é aquele que dilapida tudo, que, né, gasta tudo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se aos prazeres da sensualidade. Quer dizer, ele pode pedir para ser rico, para passar, é uma prova dificílima. A riqueza e o poder são as provas mais difíceis. Então, ele pode pedir para ser rico, para passar pela prova da riqueza. E na prova da riqueza vai aparecer ali para ele todas as suas tendências, tudo aquilo que ele verdadeiramente é. Ele pode ser avarento, né? Nós vimos aqui, segurar tudo para si, tipo patinhas, guardar tudo, ficar ali contando as moedinhas. Pode ser pródigo, gastar tudo, perder tudo, não dar valor a nada. Pode ser generoso, ajudar outras pessoas, né? Pode fazer o bem com isso. Pode ser egoísta, só para os meus, fazer um oásisinhos ali, fazer um oásisinho só para ele, né? Nós, quando estamos aqui na Terra, encarnados, nós estamos para criarmos continentes, não é nem ilha, é continentes, todos juntos, aprendendo juntos, crescendo juntos, fazendo juntos. O egoísta, ele vai criar um oásisinho ali só para ele e para os seus, né? A aguinha só para ele, uma outra plantinha só para ele e para os seus, o resto que fique deserto, dane-se. Essa é a mentalidade do egoísta. O generoso não. Ele quer trazer todo mundo para junto, dividir o que ele tem e vai construindo. E os que são generosos vão aumentando, né, o seu entorno e vamos criando e aumentando. Vamos, né? A minha pretensão, não sou generosa, estou lidando com o meu egoísmo, lidando com a minha vaidade, lidando com a minha prepotência, com o meu orgulho principalmente. Mas quando nós reconhecemos os nossos defeitos e principalmente conhecemos as nossas qualidades, porque nós precisamos conhecer as nossas qualidades para aumentá-las, mantê-las firmes, para nos ajudar a trabalhar com os nossos defeitos, porque senão a gente cai. Nós temos que conhecer e saber, esta qualidade eu tenho, mas este defeito eu também tenho. Então eu vou usar esta minha qualidade para me ajudar a corrigir esse defeito. É assim que nós caminhamos. E aí eu vou repetir aqui. Um espírito pode, por exemplo, pedir a riqueza e esta ser concedida a ele. Perdão. Então, de acordo com seu caráter, ele poderá tornar-se avarento, né? Segurar tudo, pródigo, gastar tudo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se aos prazeres da sensualidade, mas isto não quer dizer que ele deverá passar obrigatoriamente por todas essas tendências. Ele pode não passar por nenhuma tendência ruim, ele pode conseguir essa riqueza, porque quando nós falamos, quando Jesus fala, né, ai do rico, porque é mais fácil um pobre passar pelo buraco da agulha, né, mais fácil um camelo, né, que é um nó, que é uma corda, passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando ele fala do rico, não é de dinheiro, é de moeda, é daquele que tem tudo.
daquele que tem tudo no corpo, tem um corpo perfeito, tem saúde, tem o bastante para viver, tem o bastante para a família, é mais difícil para ele ir para a porta estreita porque ele está na sua zona de conforto, ele está ali tranquilo, ele passa a vida comendo, bebendo, dormindo, procriando porque a vida está tranquila. Ele vai empurrando com a barriga porque está tudo muito bom, está tudo muito manso. Ele está ali na zonazinha de conforto, ele não quer sair dali. Aquele que está passando por dificuldade, ele tem uma luta muito grande. Ele se esforça. Quando ele vê o outro passando fome, ele sabe a dor, o horror que é passar fome. Ele pode ter pouco, ele vai dividir. Aquele que tem aquele que é rico, né? De novo, não é milionário, não é o rico no dinheiro, aquele que tem o suficiente, aquele que tem saúde, tem visão, tem audição, tem os braços, tem as pernas, tem condições de fazer as coisas, né? Mora na sua casa ou tem condições de pagar o seu aluguel, bota 3 refeições por dia na mesa com tranquilidade, ele tem a tendência de levar a vida se empurrando com a barriga. E é o que ele está colocando aqui. Mas isso não quer dizer que ele deverá passar obrigatoriamente por estas tendências. Não. Ele só vai passar por elas se esses sentimentos existirem nele. Ele achou que já venceu e não venceu. E aí sim, a hora que vier a prova, ele vai enfiar os pés pelas mãos. E vai ter que aprender de novo. Nós vamos ver aqui, né, na 114, quando ele pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou eles mesmos procuram melhorar-se? E eles respondem: são os próprios espíritos que melhoram. Melhorando, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Nós somos ignorantes, simples ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar as coisas, não ter conhecimento. Mas no momento que vamos adquirindo conhecimento, vamos temos discernimento para fazer as nossas escolhas. E aí nós vamos nos melhorando, e conforme nós vamos melhorando, nós vamos crescendo. E se nós fazemos más escolhas, vamos recebendo de volta pela lei de ação e reação, e normalmente através da dor de sentir em nós aquilo que fizemos os outros sentir, nós mudamos, melhoramos e, se formos inteligentes e realmente tivermos aprendido a lição, não vamos mais repetir aquele erro. Vamos cometer erros novos para novos aprendizados. Aí nós vamos ver aqui também na 122, né? Deixa eu só pegar aqui a 122, quando ele diz: de onde vêm as influências que são exercidas sobre o espírito? Eles dizem: de espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo, dominá-lo e que ficam felizes com o fato de fazê-lo sucumbir. Então, no momento que ele está entre esses espíritos imperfeitos que querem fazê-lo sucumbir, encarnados ou desencarnados, ele está passando pela prova, ou como ele coloca aqui, pelas provações, a prova difícil. E aí vai poder mostrar se aprendeu verdadeiramente ou não. Então nós estamos aqui Peraí, vamos pegar só mais uma aqui para gente fechar essa questão, quando a gente vê aqui na 124. Por haver espíritos que desde o princípio seguem a rota do bem absoluto e outras a do mal absoluto, há sem dúvida gradações entre esses dois extremos? A resposta é rápida e simples, certamente que sim, é a grande maioria. Há uma gradação entre aqueles que estão seguindo o bom caminho, estão seguindo as boas escolhas, que têm vontade de aprender, têm vontade de se modificar, e aqueles que deixam como está para ver como é que fica, que só estão pensando em si e nos seus. Eu não faço mal para ninguém. Tudo bem, não faz mal, mas está fazendo bem, está ajudando, porque não fazer o mal é ser conivente com aqueles que estão fazendo mal, porque você não está fazendo bem.
Você está vendo ali pessoas sendo injustiçadas? O que você está fazendo para ajudá-lo? Ah, eu não faço nada, eu não me meto. Então você está sendo conivente. Se você está sendo conivente, você tem uma parcela de culpa na dor e do mal que está acontecendo com o outro. Por isso que nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Porque se nós estamos tomando ciência que o outro está passando uma necessidade, que o outro está passando uma dor, e nós temos condições de ajudá-lo e temos condições de minimizar a sua dor, esta ciência está sendo dada a nós porque Deus age pelo homem. Deus age para ajudar o homem através do próprio homem. Então aquilo está nos chegando porque os espíritos superiores estão nos fazendo chegar isso porque eles querem que nós auxiliemos. Porque Deus age através de nós. E se eu fico em cima do muro, não, alguém vai ajudar. Alguém vai fazer alguma coisa, eu não posso. A hora que eu ficar rico, eu ajudo. A hora que eu me aposentar, eu faço alguma coisa. E nós seremos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Pela conivência com o mal quando deixamos o mal passar. E não fizemos nada para impedi-lo. Nós temos que ter responsabilidade sobre os nossos atos e sobre a nossa vida. Isso é crescer, isso é nos tornarmos adultos. Então nós estamos parando aqui na questão 261. Vamos na nossa próxima gravação começar aqui a 262, continuando dentro do mesmo assunto. Até lá.